Olá, gente, tudo bem? Então, na nossa frente 2, a gente vai começar a trabalhar a modernidade. E essa fase, como a professora havia conversado com vocês, eu divido o nosso conteúdo em duas frentes, frente 1 e frente 2, por quê? Para dar tempo da gente ver todos os conteúdos. No nosso próximo encontro, nós vamos fazer alguns exercícios. E retomando a nossa aula anterior, vocês assistiram direitinho? Observaram que nós terminamos as vanguardas europeias. Entre a transição do parnasianismo para o modernismo, nós temos então o pré-modernismo e as vanguardas europeias. E aí a professora terminou as vanguardas europeias na nossa última aula e depois nós tivemos alguns acontecimentos, porque a gente vem estudando isso, que nenhuma mudança acontece abruptamente. Há sempre um momento de transição. Então a gente tem publicação de obras, a gente teve a viagem do Oswald de Andrade para a Europa, a visualização do futurismo lá na Europa, aí ele volta todo empolgado, lê a obra do Mário de Andrade, né, Pauliceia Desvairada, um livro totalmente modernista, a pontuação, o ponto de vista, e aí ele vai publicar, inclusive, um comentário, um artigo crítico dizendo o meu poeta futurista. Na verdade, paira sempre aquela dúvida, Oswald de Andrade, Mário de Andrade, parentes, professora? Não, eles não eram parentes, eles ficam conhecidos nesse momento, eles participam de vários eventos relacionados à modernidade, e nós temos toda uma estrutura e uma organização do modernismo. Gente, o modernismo, ele não aconteceu abruptamente, nós tivemos as vanguardas, nós tivemos a exposição da Anita Malfatti, que foi um momento muito importante, que nós estudamos lá, o Monteiro Lobato, a participação do Lobato naquele artigo, que ele chamou a exposição da Anita de paranoia ou mistificação, que a gente conhece como estupim da modernidade. Então, professora, vamos lá, há uma pergunta importante. Quando é que a gente considera como o início do modernismo no Brasil? Já que a gente teve publicação do Manuel Bandeira, publicação do Mário de Andrade, há uma gota de sangue em cada poema, né? A obra era uma obra de transição, mas já trazia novidade, já rompia com a temática parnasiana, já falava da guerra, já falava do cotidiano. Então, qual é o marco principal da modernidade? Quando é que eu posso dizer assim, agora sim começou o modernismo no Brasil? A partir da Semana da Arte Moderna. Então, quando nós falamos de modernismo no Brasil, nós vamos falar de toda aquela organização da Semana da Arte Moderna. O que é importante a respeito da Semana da Arte Moderna? Primeiro, era um grupo de São Paulo. Tinha alguém do Rio de Janeiro? Sim. Mas a efervescência, toda a organização da semana foi em São Paulo. Teatro Municipal de São Paulo. Aqui a professora colocou coloridinho, olha, 13, 15, 17 de fevereiro. O modernismo no Brasil teve início com a Semana da Arte Moderna de 1922. Então lembra que quando a gente estudou o pré-modernismo, nós vimos que o pré-modernismo ele acontece a partir de 1902 e vai até 1922. Então o que nós vamos verificar? Lembra que as vanguardas europeias propõem a aproximação de todas as manifestações artísticas? A aproximação com a literatura e as artes plásticas, a literatura e a música, né? A literatura vai aproximar de todas as representações artísticas. Então, na semana não vai ser diferente. A semana nós teremos apresentação de poesia, nós teremos aquele segundo dia, que foi o dia mais, né, efervescente, que foi o momento que se declamou o poema Os Sapos. Meu pai foi à guerra, foi, não foi, foi, não foi. A plateia imitando gato, cachorro, galinha. Tivemos a apresentação musical de Hernani Braga, Vila Lobos. Vocês lembram que quando Vila Lobos vai se apresentar, segundo ele estava com um calo muito arruinado. E aí o que acontece com ele? Ele simplesmente vai se apresentar ao piano de casaca e de chinelos. E por causa disso ele foi vaiado, gente. Agora, uma coisa que me chama muita atenção.
Que plateia era essa, gente? Que vaiou Mário de Andrade, um dos maiores intelectuais do Brasil. Que vaiou, imagina, vaiou Mário de Andrade, vaiou Ronald Carvalho, Vila Lobos, gente. Vocês já imaginaram essa plateia? Por quê? Alguns, né, agora há muito assim, fábula, né? Alguns dizem que o Oswald de Andrade pagou ingresso para alguns estudantes justamente para eles entrarem e vaiarem. Por quê? Porque, na verdade, era uma maneira de tornar a semana extremamente conhecida. Isso foi para os jornais, foram chamados de loucos, dizendo que sofriam de teratologia, né, que eram deformados, que havia uma grande deformação. Então, a partir da semana, nós tivemos o modernismo no Brasil. Essa organização, né? Olha só, vai acontecer nas noites de 13, 15 e 17 de fevereiro de 1922, abriu no Teatro Municipal de São Paulo e trouxe o quê? Se for para a gente definir, como que nós vamos definir? Uma linguagem nova, afinada com as correntes estéticas do começo do século. Quais que seriam essas correntes estéticas? Gente, as vanguardas europeias, as publicações de obras completamente diferenciadas. Então, o que nós vamos verificar? O período do pré-modernismo, ele vai ser dividido ou classificado em gerações também. Então, quando nós falamos de modernismo, ele vai ser da seguinte classificação. Primeira geração. A primeira geração vai de 1922 até 1930. Essa primeira geração, que vai de 1922 até 1930, nós temos aqui nessa primeira geração os manifestos, as revistas, os grupos recém-formados, né, que difundiram em nosso cenário cultural como uma intensidade nunca vista. Então vai ter uma grande intensidade. Todas as conquistas vão acontecer nessa primeira geração. Nós chamamos essa primeira geração de geração heróica, de fase heróica. Por quê? Porque é a fase da conquista, né? Então por isso que é a fase heróica. Então, veja bem, nessa primeira geração, aconteceu a semana. Tá, tudo bem, aconteceu a semana, e agora? Gente, São Paulo, quando a gente pensa em termos territoriais, o que é o Brasil? Como divulgar o modernismo no Brasil? Como organizar? Então, eles, depois da semana, resolveram se organizar de que maneira? Em revistas, em seminários. Então nós teremos a revista Claxon em São Paulo, que é o nome de uma buzina da época, do automóvel, que era grande representação da modernidade, a máquina, a velocidade. Nós teremos a revista Estética do Rio de Janeiro, nós teremos a revista Festa também do Rio de Janeiro, da qual participa a Cecília Meirelles, Terra Roxa e Outras Terras também de São Paulo. Nós teremos a revista de Antropofagia de São Paulo, liderada por Oswald de Andrade. Ele criou o Manifesto Antropofágico. E a revista, que vai ser liderada nada mais, nada menos por Carlos Drummond de Andrade. E é nesse momento que ele se apaixona totalmente pela literatura, que vai ser totalmente levado pela literatura. Ele vai coordenar, gente. E aí ele não deixa mais. Ele deixa, né, a modernidade vai tomar conta dele. Ele fala assim, tem um momento da poética dele que é tão interessante, que ele fala assim, agora, né, como ficou chato ser moderno, serei eterno. E, gente, é interessante, sem conhecer o Mário de Andrade tete a tete, ele fala que se ele encontrasse o Mário de Andrade na rua, ele saberia quem era o Mário de Andrade. Pelo jeito tímido. Então, a comunicação deles aconteceu muito por meio de cartas. Eles se comunicavam por meio de cartas. Então, umas cartas bem interessantes que depois é que eles vão se conhecer, inclusive, no livro, né, A Rosa do Povo, tem um poema maravilhoso que o Drummond faz uma grande homenagem ao Mário de Andrade. E, gente, sabe que às vezes a professora fica pensando uma coisa? O poema que o Drummond faz em homenagem ao Mário de Andrade traz todas as máximas da obra do Mário de Andrade. Fala, inclusive, dos Brasis, fala da região amazônica. Por quê? Porque o Mário de Andrade foi o nosso grande folclorista, o grande pesquisador.
da cultura local, das danças, do folclore, né? Então, por isso, da música. Tanto é que ele é o criador do Museu do Som. E aí, quando Drummond faz uma homenagem a ele, ele cita o todo da obra do Mário de Andrade. Então, veja bem, nós teremos também a fundação de grupos, que os intelectuais se organizam. E aí a gente tem o grupo da Poesia Pau-Brasil, de São Paulo. Quando a gente fala Pau-Brasil, o que vem à sua memória? Pense aí um pouquinho, reflete um pouquinho. O que te chama a atenção? Fala Pau-Brasil, eu lembro do quê? Ah, professora, do período da colonização, sim. Então, quando nós falamos do Pau-Brasil, nós estamos falando a volta aos valores daquele momento da colonização. Então, o Oswald de Andrade, nesse momento, ele estava na Europa, ele redescobre o Brasil, a cultura brasileira, e ele, inclusive, vai recriar em versos a Carta de Pero Vaz de Caminha, a revista antropofágica, que é muito interessante, porque ele fala o seguinte, o Oswald de Andrade, nós somos antropófagos, não somos? Então, como antropófagos, ele propõe não evitar a cultura que vem de fora, de jeito nenhum. Ele propõe que a gente estude a cultura que vem de fora, que a gente, inclusive, como antropófagos, coma a cultura que vem de fora, mastigue, fortaleça, e depois de se fortalecer, ele fala para a gente vomitar tudo para não copiar. Então ele fala, se na nossa essência nós somos antropófagos, então nós devemos comer toda a cultura que vem de fora. Mas na hora de produzir a nossa cultura, nós devemos vomitar tudo para não copiar. O Grupo Verde e Amarelo fez uma oposição ao Oswald de Andrade, porque eles falam o seguinte, que o Manifesto Pau-Brasil era afrancesado. E aí eles vêm com o Grupo Verde e Amarelo, que é uma proposta assim, não aceita nenhuma influência estrangeira. Nada, para produzir algo totalmente nosso. Então, veja bem, o Oswald de Andrade, fora do Brasil, cria o grupo e o manifesto da Poesia Pau-Brasil, ele redescobre o Brasil. Depois, a antropofagia, aí vem o Verde e Amarelo, critica o Pau-Brasil, porque fala que era afrancesado, que ele descobriu lá na França. Depois a gente tem os grupos do Rio Grande do Sul e os regionalistas que vão acontecer em Recife, que é bem interessante também. Os manifestos da Poesia Pau-Brasil, como a professora falou, antropofágico, os regionalistas e o Verde e Amarelo, que também era chamado de Inhangaçu. Bom, aí veja bem, a professora agora vai colocar alguns detalhes de cada grupo. O Manifesto da Poesia Pau-Brasil, publicado no Correio da Manhã em 18 de março de 1924, foi escrito por Oswald de Andrade em Paris. Viram que a professora falou? Ele redescobre o Brasil lá quando ele fez uma viagem à Europa. O título do manifesto prende-se à ideia de que o pau-brasil tinha sido o primeiro produto genuinamente brasileiro de exportação. O que Oswald de Andrade pretendia era uma poesia autêntica, uma poesia nossa, algo nosso e de qualidade para exportar. Olha como era interessante, gente, chega de copiar. Vamos fazer algo nosso justamente para exportar. O manifesto propunha a valorização dos estados primitivos da nossa cultura, né? Voltar, fazer uma releitura da colonização. O manifesto antropofágico, né, foi o manifesto mais radical de todos os manifestos. Vamos lembrar aí? Vocês lembram das vanguardas? A vanguarda mais radical de todas as vanguardas foi aquela vanguarda que, segundo eles nem consideravam uma vanguarda, que eles colocaram uma espátula no dicionário e abriram e deram com a palavra Dada, lembra? É o dadaísmo. E aqui, então, ele vai dizer o seguinte, o nome do manifesto recuperava uma crença indígena que os índios comiam o inimigo, que era forte, supondo que iriam assimilar as suas qualidades, que ao comer a carne de um guerreiro e de um forte, eles ficariam ainda cada vez mais fortes. Então, o manifesto antropofágico foi o mais radical, né? O verde e amarelo
que é o Inhangaçu, o grupo tinha como símbolo nacional a escola da Anta, a Anta, e ficou conhecida como a escola da Anta. Contrapunham então a quem, gente? Ao Oswald de Andrade. Por quê? Porque, segundo eles, o manifesto Oswald, como ele fez lá na França, era afrancesado. E a proposta deles era um nacionalismo radical. Então, verde e amarelo traz uma proposta de um nacionalismo radical. Bom, o Manifesto Regionalista, eles organizaram um congresso muito interessante em 1926 e o grupo de Recife pregava a reabilitação da cultura regional. Quando foi que a gente teve a cultura regional? Nós tivemos lá no pré-modernismo, né? E no romantismo. E agora eles vêm de novo dizendo, não, vamos embora trazer de volta a cultura regional nordestina como um motivo artístico, né? Esse vai ser o grupo do Recife. Bom, como a professora falou, o modernismo ele vai ter uma classificação em fases. Então nós vamos verificar aqui, olha, a primeira fase é a fase heróica, que vai de 1922 até 1930. Por que ela é heróica, professora? A fase da conquista, gente. É a fase da liberdade de expressão, é a fase do neologismo, é uma leitura de outro português, é escrever do jeito que o brasileiro fala, é pegar o cotidiano, trazer esse cotidiano para a literatura. A segunda fase, que já é a fase social, que já é a fase de denúncia social, que é a fase que vai de 30 até 45. E a terceira fase é tão interessante que alguns críticos dizem o seguinte, que a segunda vai de 45 até os anos 60, vai de 45 até os anos 70, porque e esse momento que nós estamos vivendo, que momento é esse, gente? É o momento da pós-modernidade. Esse é o momento do pós-modernismo. Então, veja bem, quais são as propostas modernistas, então? A primeira grande proposta modernista que os autores utilizam até hoje é justamente a renovação que nós vamos ter na prática da linguagem. Uma nova linguagem. Nenhuma preocupação com a métrica, nenhuma preocupação com a rima. Gente, qual foi a escola que veio antes? Falando de poesia, parnasianismo. Uma estética não faz oposição à outra. O que o parnasianismo propunha? Entrar para uma oficina e trabalhar a poesia até que ela estivesse de que forma? Perfeita, sem nenhum defeito. Então, na verdade, a proposta agora é contrapor a tudo isso. É um vocabulário do cotidiano, é o vocabulário da oralidade. A oralidade, então, ganha status de arte agora. Então, veja bem que a grande proposta, então, a modernidade exige uma nova linguagem. A vida moderna vai exigir uma nova linguagem. Então, veja bem, liberdade formal, a professora colocou alguns pontos aqui. Utilização do verso livre. O que é o verso livre? Cada verso de um tamanho. Quase o total abandono das formas fixas, né? Ausência de pontuação, porque eles querem trazer um ritmo, então por isso a ausência da pontuação. Enumeração caótica das ideias e emprego livre, né, das imagens, a associação de ideias, né, parecendo que está faltando uma lógica no texto. A gente vai ter esse dinamismo e essa que foi uma grande influência, inclusive, cubista, né? Olha só, a simultaneidade das cenas trata-se de uma grande influência cubista. Então nós vamos verificar. Olha esse poema do Mário de Andrade, como é interessante. Gingam os bondes como um fogo de artifício, sapateando nos trilhos, cuspindo um orifício na treva cor de cal. Então vocês podem observar cada verso de um tamanho, a livre associação de ideia, porque está chamando o bonde de fogo de artifício, sapateando. Então, a livre associação de ideias é um grande exemplo da modernidade. Então, a poesia foi a forma de expressão predominante que apresentou mudanças mais radicais. Então, nada de pontuação, nada de métrica, nada de rima. E quem são os grandes autores desse momento?
Manuel Bandeira, nosso poeta incrível. Ele não participou ativamente da semana, mas declamaram o poema dele na semana, né? Que foi o poema Os Sapos. O Mário de Andrade, o Oswald de Andrade, Guilherme de Almeida, Menotti Del Pitte, Cassiano Ricardo e Raul Bopp. Mas quem a gente estuda que é muito impactante para nós? O Mário de Andrade, o Oswald de Andrade e o nosso poeta, né, de grande ternura, que é o Manuel Bandeira. Bom, na prosa destaca-se também Mário de Andrade, Oswald de Andrade e Alcântara Machado. Gente, uma coisa legal que a professora vai falar para vocês. Aqui a gente não vai separar os autores da poesia dos autores da prosa. Mário de Andrade vai ser autor da obra-prima do modernismo. Qual que é a obra-prima do modernismo? Macunaíma. Então, Macunaíma foi a obra-prima. E olha essa edição que a professora tem. Tem outras edições, mas essa é uma edição maravilhosa. Olha só, é uma edição que ela tem desenhos e as letras são grandes. É uma obra de coleção mesmo, porque é muito pesado e a professora colocou aqui para mostrar para vocês. É outra visão do índio, né, gente? O Macunaíma, quem que é o Macunaíma? O Macunaíma é o nosso herói, é o herói de nossa gente. Olha que bacana esses desenhos. Mas o Macunaíma é o nosso herói sem nenhum caráter, né, gente? E longe de ser um peri e uma Iracema da vida, né? O Macunaíma, ele é um preto retinto, né? Traduz o Mário de Andrade aqui a cultura da região amazônica. Depois o Macunaíma passa por diversos lugares do Brasil, trata da formação do povo brasileiro. Gente, é uma obra incrível. A obra Macunaíma é uma obra incrível. Então, o Mário de Andrade, o Oswald de Andrade, ele vai escrever também romance e poesia, o Oswald de Andrade. Então, Memórias Sentimentais de João Miramar é uma obra-prima. E o Oswald também ainda vem com obra do teatro, viu, gente? Obra importantíssima, O Rei da Vela. E o Mário de Andrade tem outro romance também maravilhoso, que é Amar, Verbo Intransitivo. Bom, daí o que a gente vai verificar? Primeira geração modernista vai de 1922 até 1930, Mário, o Oswald, Manuel Bandeira, né? E Alcântara Machado. De 30 até 45, nós teremos então uma geração que tanto pode aproveitar todas as conquistas da primeira geração, como pode voltar ao que era a tradição, ao uso do soneto, ao uso da métrica, da rima. Olha que coisa incrível, gente. Mas então, professor, o que define a segunda geração? A preocupação social, a denúncia social. Certo, gente? Então, uma grande marca aqui é a preocupação social, né? Um dia à mesa, ao cortar o pão, o operário foi tomado de uma súbita emoção. Olhou ao seu redor. Casa, cidade, nação, tudo isso tinha a sua mão. Então, nós vamos verificar agora que só encaixa na segunda geração poesia se tiver uma preocupação social, de denúncia social. E os romances são os romances regionalistas, que também vão fazer denúncia social. Gente, é considerado uma fase importantíssima da literatura brasileira. Aqui a gente tem grandes autores como Vinícius de Moraes, a retomada dos sentimentos, das emoções. Nós temos Cecília Meirelles, a musicalidade, o simbolismo. Murilo Mendes, Jorge de Lima, Carlos Drummond de Andrade, Drummond, né? O nosso poeta, considerado o poeta mais completo. E na prosa, gente, olha quem tá aqui. Jorge Amado, José Lins do Rego, Graciliano Ramos e lá no finalzinho, Érico Veríssimo. Imagina que fase vai ser essa fase. Os maiores autores brasileiros estão aqui. E a terceira geração também não vai ser diferente, gente. Como eu gosto dos autores dessa geração, né? Nessa terceira geração, a gente tem de tudo. O Gilberto Gil tem um texto dele que ele fala uma coisa incrível. Ele fala, é como se a terceira geração fosse um grande recipiente que coubesse um pouco de tudo. Então, na terceira geração,
A gente vai ter a literatura regionalista, mas com outro olhar, com Guimarães Rosa. Ele é o mestre da palavra, né, gente? Ele vai utilizar do neologismo, ele vai pegar aquele português arcaico que já caiu em desuso. Meus amores, minha grande paixão, Clarice Lispector, né? João Cabral de Melo Neto, que preocupava tanto com a elaboração, tanto com a escrita, que ele chegou a ser chamado de neo-parnasiano. Então aqui, meus amores, a gente tem um panorama das 3 gerações modernistas. O modernismo, então, foi dividido em primeira, ou classificado, que eu prefiro dizer, segunda e terceira geração. Na nossa próxima aula, a gente vai começar a estudar os poetas e romancistas de cada geração. Então, veja bem, se nós formos recapitular agora, o que a gente tem para recapitular? Nós temos para recapitular o seguinte: o modernismo começou a partir da Semana da Arte Moderna. Os intelectuais, ao participar da Semana da Arte Moderna, o que eles fizeram? Aconteceu a semana, 3 dias, a apresentação de Villa-Lobos, a apresentação do poema Os Sapos, do Manuel Bandeira, mas o Manuel Bandeira não estava presente, eles declamaram, e o poema fazia uma crítica direta ao parnasianismo, e por isso muita vaia, muito acontecimento. Villa-Lobos com uma música que eles não aceitavam porque ele fez uma brincadeira, uma releitura dos grandes clássicos da música clássica, e daí eles foram chamados de louco. Mas logo que nós tivemos o fim da semana, e vale aqui a professora lembrar de Brecher, que as maquetes dele, o trabalho dele, né, eles colocaram como a bandeira da Semana da Arte Moderna. Outra questão importante: quem fez a palestra inaugural? Quem fez a palestra de abertura da Semana da Arte Moderna? Foi o Graça Aranha, aquele autor lá da obra Canaã, lá do pré-moderno. E o Oswald de Andrade era tão polêmico, gente, mas tão polêmico, que ele dizia o seguinte, que quem deveria ter apoiado a Semana da Arte Moderna deveria ter sido Monteiro Lobato. Por quê, gente? Porque Monteiro Lobato foi muito polêmico, nós já vimos isso. Então, na verdade, o Graça Aranha faz a palestra inaugural. E agora a professora quer colocar outro detalhe da semana que é bem interessante. O Mário de Andrade, ele vai fazer uma palestra também falando das artes modernas. E aí ele conta no seu livro autobiográfico que ele não sabe como ele conseguiu continuar falando na escadaria do Teatro Municipal para aquelas pessoas que não conheciam de artes, né? E ele falando de artes modernas e sendo vaiado o tempo inteiro. Segundo ele, gente, ele só terminou por quê? Por causa da idade dele, da juventude, da paixão, do que representava aquela grande paixão. Então, quando a gente fala do Mário de Andrade, a gente fala de pensar a cultura brasileira, de estruturar a cultura brasileira, de organizar a cultura brasileira com uma organização, inclusive, de secretaria. Eles consideram que o Mário de Andrade vai ser o nosso primeiro secretário da cultura, porque ele trabalhou com essa organização, ele trabalhou com grupos de pesquisas da cultura nacional, certo, gente? E o Oswald de Andrade, rico, que viaja para a Europa, que chega da Europa todo empolgado, e aí ele participou da efervescência local do futurismo. E os modernos, a briga do Mário com ele era por quê? Porque o Marinetti vai usar o futurismo para divulgar as ideias fascistas. Então, até então, os nossos modernos aceitaram o nome de futuristas, segundo eles, porque era um desafio. Mas quando chega no momento da semana, não dá mais para aceitar o nome de futuristas por causa do envolvimento com o fascismo do criador do futurismo. E por isso essa primeira briga entre o Oswald e o Mário de Andrade. Tudo bem, gente? Então houve essa primeira briga porque o Mário era muito introspectivo, fazia as coisas muito, né, bem feita. E aí o que vai acontecer? O Oswald parecia que era muito assim da emoção, gente. Ele lê o livro do Mário antes de ser publicado e já imediatamente ele já coloca o quê? O meu poeta futurista. Aí o Mário, não quero ser futurista, eu não sou futurista.
E aí, na semana, nós vamos ter um intelectual que vai falar isso. Olha, aceitamos o nome de futuristas porque era um desafio. Mas nós não temos por que sermos chamados de futuristas. Então, na semana, a gente vai ter um pouco de tudo, né? A música, a exposição das maquetes do Brecher, a apresentação de poesia, palestras, né, gente? E toda aquela efervescência ali no Teatro Municipal de São Paulo. Logo em seguida, eles vão fazer o quê para divulgar o modernismo no restante do país, para continuar com aquelas ideias? Eles vão criar as revistas como forma, né, de realmente divulgar todas aquelas ideias e os manifestos. Então, nós teremos as revistas e os manifestos. E a maioria dos autores, talvez você poderia perguntar aí, professora, a maioria dos autores da primeira geração foram os autores que participaram da semana? Olha, gente, sim. A única coisa que a professora não gostaria que vocês ficassem confundidos é com o quê? O Manuel Bandeira não participa ativamente, mas eles declamam o poema dele, Os Sapos, que foi o pior dia. O pior dia foi a segunda noite que eles declamaram o poema Os Sapos. Por quê? Já vai por 50 anos que eles deem a forma da forma. Olha a crítica que ele faz do parnasianismo. O que é colocar uma coisa numa forma? Não é para sair tudo igual? Então, e ele termina esse poema dizendo o quê? Já não há mais poesia, mas há artes poéticas. Por quê? Qual era a bandeira do parnasianismo? Arte pela arte. A professora está citando muito o parnasianismo por quê? Porque o modernismo veio fazer oposição ao parnasianismo. O que representou a nossa maior mudança? Foi justamente na poesia. Justamente por causa da poesia parnasiana. Então, a primeira geração é a geração da fase heróica, é a geração das conquistas, é a geração que, se a gente for definir com uma expressão, como que nós vamos definir a primeira geração? Liberdade de expressão. Se a gente for definir a segunda geração, como que nós vamos definir? É a geração da denúncia social. O Mário fala que os modernistas tinham essa dívida com a sociedade brasileira, que a proposta modernista era trazer uma mudança na forma de pensar, no comportamento, né? Era trazer a modernidade de alguma maneira em todas as áreas da sociedade. Mas como naquele tempo não se discutia muito economia e política nas universidades, eles não conseguiram avançar até aí. Aí a segunda geração vem com essa proposta, vem com essa máxima da denúncia social, né? Vem com essa máxima da crítica. Também não precisa conquistar a liberdade de expressão, porque ela já aconteceu essa conquista. Então, tanto o autor pode usar a total liberdade de expressão, como pode voltar às formas fixas, né, de elaboração. E a terceira geração, gente, a profundidade psicológica da Clarice. Gente, a terceira geração é muito culta. A terceira geração é a geração de uma cultura incrível quando a gente fala da perspectiva da linguagem. Olha o que Guimarães faz, ele faz uma prosa poética com ritmo, utiliza daquele português arcaico, faz grandes pesquisas. E a Clarice? Olha a subjetividade da Clarice. Quando você está lendo a Clarice, parece que a obra da Clarice não tem enredo. Por quê? Qual que é a principal preocupação da Clarice? É justamente com o que, gente? Com o íntimo da personagem, com o psicológico da personagem. Trata-se de uma literatura intimista, trata-se de uma perspectiva da própria linguagem, da própria elaboração. A Clarice tem essa perspectiva da elaboração. E o João Cabral de Melo Neto? Gente, qual é a obra-prima do João Cabral? Morte e Vida Severina. E olha bem, né? É uma obra que a gente tem a máxima da poesia, tem a máxima do teatro, a musicalidade e o Nordeste de volta, né? Que é a morte e a criatividade. Gente, o título da obra, Morte e Vida Severina. O que é Severina aí? Olha, Severino, que é um substantivo, passa a ser adjetivo. A morte severina e a vida severina, ok? Queridos, então a próxima aula a gente vai fazer uma lista e depois a professora vai começar, aí nós vamos trabalhar separadamente os autores da primeira geração,
depois os autores da segunda geração e os autores da terceira geração. Esse foi um painel, essa aula a professora fez um painel de toda a modernidade, certinho? Começando na primeira, para você ter uma noção geral do que foi primeira, segunda e terceira geração. Agora, qual é o nosso próximo passo? Estudar a obra do Mário de Andrade, estudar a obra do Oswald de Andrade, do Manuel Bandeira e assim por diante. Espero vocês na próxima aula, né? Gratidão, um grande beijo.